Olá, espero que esteja tudo bem por aí. Esse é um Mundial Telenotícias, como você já sabe, com uma análise do que acontece no Brasil e no resto do mundo. Nicolás Maduro não teve outra saída a não ser tomar posse para o terceiro mandato na Venezuela. Foi uma cerimônia muito esquisita e notadamente tensa por parte dos que ali estiveram. Maduro está peitando as pressões, levando as coisas às últimas consequências e fazendo ameaças. United States of Europa estão derrotados. El fascismo está derrotado. La oligarquía está derrotada. Por donde salga, saldremos. Como la quieran, la queremos. Somos guerreros y siempre nosotros venceremos en las circunstancias que nos toque, donde nos toque y como nos toque. Você acha que isso vai terminar bem para ele? Não há a menor condição. Nós vamos analisar o momento com o nosso especialista em geopolítica, Gerson Gomes. E você vai ver isso e muito mais logo depois do recado de nosso apoiador. É bem rapidinho, até já. Eu sou a Gilvânia, aqui de Fortaleza, tenho 49 anos. Há muito tempo que eu sinto muitas dores nas minhas costas, eu ia para o ortopedista, passava remédio, tomava, dava uma melhorada, mas continuava as dores. Fiz fisioterapia e nada de melhorar. Aí eu fui para uma reumatologista, ela disse que era fibromialgia, passou hidroginástica e nada de ficar boa. Continuei sempre com essas dores. Mas quando eu vi a propaganda do Articular, eu disse, agora é a minha bênção, vou receber ela. E eu comprei, tomei no primeiro pote, eu já senti bem melhor. Estou bem melhor, estou leve, eu senti um peso no meu corpo, dormi e acordava estressada de dor. Mas, para a glória de Deus, esse suplemento foi uma bênção. Olá, meu querido Paulo, é com muita felicidade que eu venho aqui para relatar para os nossos telespectadores a importância do Articular em suas vidas. Gente, você acabou de acompanhar mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dores. E é isso que eu quero para a tua vida, é isso que eu quero para esse ano de 2025. Mais saúde, mais qualidade de vida. Porque quando a gente coloca a saúde em primeiro plano, tudo fica mais fácil. Você consegue trabalhar melhor, você consegue descansar melhor, você consegue aproveitar a família de uma forma melhor, você consegue aproveitar as férias de uma forma melhor e também aproveitar tudo aquilo que você conquistou na vida. A sua casa, o seu carro, a tua empresa, o teu negócio, né? Tudo aquilo que você tem de importante. Se você não tiver saúde, você não consegue desfrutar. E é por isso que eu falo, aonde tem dor, não tem felicidade. E aonde há felicidade, não existe dor. E o Articular vai trazer para você a felicidade de volta. Você vai voltar a fazer coisas que hoje você não está conseguindo fazer. Por isso que eu quero a extrema atenção. Você, telespectador, que está acompanhando agora a programação, você que tem dores crônicas, dor no joelho, dor na coluna, dor no quadril, aquela dor que não passa. Eu não estou falando daquela dorzinha que dá aqui e ali, não. Estou falando daquela dor crônica, aquela dor que não te deixa em paz. Esse produto é para esse tipo de pessoa, para esse tipo de problema. Dores crônicas, artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, a tal da escoliose, que é o desvio da coluna. Gente, aquilo causa uma dor terrível. Tem pessoas que não conseguem nem com remédio tirar essa dor. E cá entre nós, né, gente, remédio de farmácia é a pior solução que existe. Por quê? O remédio, ele é química. Ele vai prejudicar o seu rim, prejudicar o seu fígado e ainda causa dependência. Você já viu aquele negócio de quando você começa a tomar um remédio, daqui a 3, 4 meses, esse mesmo remédio não faz mais o mesmo efeito? Isso acontece porque o seu organismo ele se acostumou com a química e aí já não faz mais efeito. O Articular é totalmente diferente. Ele é um produto que resolve a causa da dor. Ele não é um analgésico, não é um anti-inflamatório, ele é um tratamento para poder acabar definitivamente com toda a dor e todo o sofrimento. Ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, gente, ácido hialurônico ortopédico. Não adianta. Se não tiver o ácido hialurônico, não resolve. E hoje, o ácido hialurônico ele substitui até a cirurgia. Ninguém mais faz cirurgia hoje. Colocar prótese, nada disso. É coisa do passado. Hoje, falta de cartilagem, osso batendo com osso, se resolve com infiltração, preenchimento com ácido hialurônico ortopédico, para não bater o osso com osso. Só que você já ouviu falar? Cada aplicação dessa é um absurdo. Tem clínicas que cobram até R$3.000 cada injeção. Você não vai precisar pagar esse preço absurdo e muito menos ter que esperar por cirurgia. Vai fazer um tratamento de primeiro mundo
com uma fórmula premium, e eu tenho certeza que daqui a uma semana, 2 semanas no máximo, você também vai estar contando o seu depoimento, o seu testemunho, a sua vida se transformando. Então, gente, não pare por esperar. Comece o ano de uma forma diferente. Comece o ano pensando na sua saúde, que é a sua maior riqueza. A nossa riqueza não é carro, casa, trabalho, bens materiais, muito menos dinheiro. Nossa maior riqueza é a nossa saúde, porque sem ela, infelizmente, não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, para esse ano de 2025, eu quero que você coloque a sua saúde na frente. Você que tem artrite, artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco e não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com tratamentos paliativos e com remédios de farmácia, já prepara um papel e a caneta, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, os 7 mil primeiros telespectadores vão ganhar o maior desconto possível. E o melhor, se você for aposentado ou pensionista, o desconto ainda é maior. Então, gente, coloque a sua saúde em primeiro plano e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Ligação gratuita. Se você não quiser ligar, pode também chamar a gente através do WhatsApp. Esse mesmo número, salva nos contatos, chama a gente no WhatsApp. Um especialista em saúde, uma pessoa que entende do assunto, vai te atender, vai te acompanhar, porque não é só vender. Aqui nós acompanhamos o tratamento. A gente liga para saber se está tomando direitinho, faz todo o acompanhamento para que você tenha o seu resultado certo. Porque para mim, o que interessa é o seu resultado. É você contando aqui a sua vitória, o seu testemunho. Então, gente, não espere. Ligue agora e peça o seu. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, além do desconto especial, ainda vai ganhar de presente nossas 2 novas pomadas. Lançamento. Pomada Bálsamo Dourado com mais de 10 bioativos e a pomada Gelo Seco, que tira a inflamação e todo o inchaço das pernas. Junto com elas, ainda vai o aparelho de massagem profissional que todo mundo adora. Tudo isso recebe na porta de casa, pagamento só para fevereiro. Você se trata agora, melhora e só paga depois. Tá esperando o quê? Ligue e peça o seu. 0800 591 4391, Paulo! Já estamos de volta com o nosso programa. E antes da gente analisar a situação da Venezuela com a posse de Nicolás Maduro para o 3º mandato consecutivo, nós temos de falar da economia brasileira, claro. O governo e seus aliados andam dizendo por aí que está tudo bem, a mil maravilhas. Mas como pode estar tudo bem se a meta da inflação não foi cumprida? Medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação do Brasil foi de 4,83% em 2024. A taxa ficou acima do teto, que era de 3%, e do limite permitido de 4,5%. Foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira. Agora, como consequência, o Banco Central terá de publicar uma carta enviada ao Ministério da Fazenda, mais especificamente ao ministro Fernando Haddad, explicando as razões para o descumprimento do objetivo inflacionário. E aí? Se não encontrarem um motivo que justifique, significa que a inflação está sem controle e que poderá continuar subindo e subindo para este ano de 2025. E de que serviu a meta estabelecida e aprovada pelo Congresso Nacional com aquela firula toda do arcabouço fiscal e tudo mais? De nada. O governo continua gastando à vontade e sem controle sobre os preços, elevando o consumo e, consequentemente, os índices inflacionários. Não há planejamento algum, o que resulta em insegurança para investimentos e fuga em massa de capitais. Como é que isso pode dar certo em algum lugar do mundo? Como? Sem falar da taxa de juros, que terá de ficar ainda mais alta. Caso contrário, o caos não terá mais como ser revertido. Atualmente, a taxa básica Selic está em 12,25% ao ano, mas projeções indicam que pode chegar a 14,25% até março, como parte do esforço para conter a alta de preços. O novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem defendido o endurecimento da política monetária como forma de consolidar sua credibilidade no comando do Banco Central. Mas bate de frente, já com as exigências do presidente do Executivo, que quer baixar a taxa e aumentar ainda mais a procura pelo consumo. Nos anos de 2021 e 2022, o Banco Central enfrentou uma quebra da meta. Mas aí havia uma razão para isso, a pandemia de coronavírus.
Agora a meta está sendo desrespeitada sem pandemia nenhuma. Como explicar? E ainda na contramão dos fatos, o governo está causando uma enorme polêmica com a questão dos Pixies. Disse que não está taxando ninguém, mas indiretamente é o que está fazendo, é o que está acontecendo, ao querer acompanhar todas as transações feitas acima de R$5.000. É um controle para aumentar a arrecadação de impostos. No final do ano, já imaginou a quantidade de gente que cairá na malha fina da Receita? Não havia a menor necessidade desta medida, uma vez que a fiscalização da Receita já era bem eficiente, com o informe dos bancos periodicamente. Agora, o que era uma facilidade pode se converter em uma enorme dor de cabeça para os usuários. Não porque se trata de uma possibilidade de sonegação, não, mas sim porque vai intimidar aqueles que fazem uso com frequência do benefício. Ou seja, qual a real necessidade do governo dizer que está de olho no já pagador de impostos? A indignação está chegando a vários setores da sociedade civil, inclusive de artistas. O famoso funkeiro MC Dom Juan foi um dos que se manifestaram nesta sexta-feira duramente contra a medida do governo. Para ele, o governo parece mais interessado em fiscalizar a movimentação financeira da população do que em entender as dificuldades de quem sobrevive com o salário mínimo. Ele publicou o seguinte, abre aspas, o governo quer saber como você ganha R$5.000 e paga R$10.000 de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compras do mês, gás. Fecha aspas. Por que querer fiscalizar toda a movimentação financeira do cidadão e decretar o sigilo de 100 anos para os gastos do cartão corporativo do presidente da República, por exemplo, do pai dos pobres? Para o cidadão comum, pagador de impostos, toda a fiscalização possível. Mas para o chefe do executivo, proteção e sigilo de 100 anos para os gastos corporativos. Como é que pode? E onde fica a lei de transparência? Será que ainda há alguém que concorde com tudo isso, com essa política administrativa do Brasil? O resultado é isso aí, desaprovação recorde do mandato de Lula, que chega agora a quase 50%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela empresa Atlas Intel. É a maior desaprovação de todos os tempos e ainda vai subir muito mais, você pode ter certeza disso. Ou até quando você acha que essa gente que aprova o que ele diz e faz vai aguentar? O que ainda falta para convencer? Daqui a pouco nós vamos falar com detalhes do que está acontecendo na Venezuela também. Outro maluco por lá se declarou presidente, mesmo não conseguindo provar que venceu as eleições presidenciais legitimamente. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo agora e voltamos na sequência com a análise de Gerson Gomes. Até já. O recado é rápido, mas é muito importante. Eu quero falar com você, meu amigo, sobre um produto espetacular. Max Viril tem mudado totalmente a vida de muitos homens. Então você que tem uma rotina exaustiva, você que anda cansado, recomeçou o ano e parece que os problemas continuam os mesmos. Ejaculação precoce, o relacionamento que esfriou. Olha, presta atenção. Max Viril possui a melhor nanotecnologia, uma fórmula exclusiva, tem prêmio no Reclame Aqui, tem laudo de eficácia e vai trazer uma explosão de vitalidade. Sabe por quê? Depois dos 30 anos, Paulo, vai diminuindo a produção de testosterona 1% ao ano. E isso interfere em tudo. Além disso, os problemas circulatórios também. Diabetes, colesterol, pressão alta, tudo isso acaba impedindo e impactando na sua potência. Quando a gente fala de Max Viril, olha, é uma mudança completa, meu amigo. Ele regula a testosterona, aumenta a potência em 10 vezes mais, aumenta o desejo, vai tratar todos esses problemas, aumentando a sua resistência, o seu tempo de ação.
alimentação. E é um tratamento 100% natural. Quanto mais você toma, mais vitalidade, melhor é para todas as atividades. Você melhora o trabalho, melhora a concentração, tem mais energia e, lógico, vai tirar o relacionamento da rotina, vai trazer de volta essa confiança e essa segurança. Faz o seguinte, para saber mais, tem que ligar no 0800 323 0090. 0800 323 0090. Tira um print aqui do telefone e aproveita para ligar. Sabe por quê? Você que está acompanhando aqui a programação, você tem desconto de 65%. O frete é grátis para todo o Brasil, o atendimento é personalizado. E você vai levar de presente, ó, aquele smartwatch top de linha, Paulo, aquele que você recebe até mensagem no WhatsApp. O fone sem fio Bluetooth e ainda tem perfume de Max Viril e esse gel muito especial. Mas o mais importante é você se cuidar. Essa mudança é incrível desde o primeiro dia. Então ligue agora, 0800 323 0090. Max Viril é você no controle, Paulo. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso programa Mundial Telenotícias, mais um segmento. Aconteceu o que muita gente já esperava. Nicolás Maduro se autoproclamou presidente da Venezuela agora pelo 3º mandato consecutivo. Em cerimônia no Palácio de Miraflores, no centro de Caracas, Maduro desfilou meio desconfiado sob os aplausos de alguns governos que ainda permanecem amigos, inclusive o Brasil, que enviou a sua embaixadora para a cerimônia. Maduro subiu ao púlpito e discursou com o tom de sempre, esbravejando e gesticulando muito, como um verdadeiro ditador do tipo daqueles que a gente já conhece muito bem. Mas o que chamou a atenção foi o clima de desconfiança que os presentes estavam externando. Parecia que tinha muita gente com vergonha de estar ali, muita gente se sentindo deslocada, ouvindo o que Maduro sabe fazer de melhor: ameaças. Foi isso o que os presentes ouviram o tempo todo. Ameaças e mais ameaças, principalmente contra os Estados Unidos. Veja. Ni un gobierno gringo. A mí no me ha colocado como presidente el gobierno de los Estados Unidos ni los gobiernos proimperialistas de la derecha latinoamericana. A mí no me ha colocado la oligarquía de los apellidos. Vengo del pueblo, soy del pueblo y mi poder emana de la historia y del pueblo. Y al pueblo me debo en vida completa, en cuerpo y en alma. El poder que represento y llevo le pertenece a un pueblo y al pueblo me debo. Enquanto Maduro falava, a resposta americana vinha em tempo real. A deputada republicana Maria Elvira Salazar, que nesta quinta-feira já havia advertido o governo de Maduro para não tocar em Maria Corina Machado, publicou nas redes sociais o seguinte texto: o ditador Nicolás Maduro selou o seu próprio destino e terá suas consequências. Desconsiderou a vontade popular e se autoproclamou presidente. Mas este teatro malévolo terminará em breve e Edmundo Gonçalves entrará em Miraflores como o que é o presidente legítimo da Venezuela. Por outro lado, o governo americano aumentou a recompensa pela captura de Maduro. Subiu de 15 para 25 milhões de dólares, quase dobrando a oferta, como muitos grupos de mercenários queriam e pediam ao governo. Agora está feito. A posse do 3º mandato era a única coisa que Maduro poderia fazer. Ele ficou sem saída, uma vez que não aceitou as propostas de asilo em países como a Turquia, Rússia e Bielorrússia. Agora está sendo forçado a levar a situação às últimas consequências. Sanções não adiantam. Há quem diga que elas irão aumentar, mas são ineficientes, ineficazes para a derrubada de um regime. Maduro seca com o povo dele, mas não deixa o governo por causa de pressões de sanção. Bobagem.
Para ele, largar o osso só mesmo a força, e é o que deve acontecer para os próximos dias. Ele já não está mais dormindo e nem se alimentando direito por preocupação de um atentado. Já não pode mais confiar nos que estão à sua volta. Serão dias bem difíceis para o ditador venezuelano. Vamos analisar essa posse de Maduro agora com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Olá, Gerson, seja muito bem-vindo. Essa era uma data bem esperada por todos, né? Tão importante como o dia 20 de janeiro. O que você tem a dizer da posse de Maduro? Seja bem-vindo. Muito bom estar de volta e finalmente acabou essa expectativa, né, Paulo? Nós estávamos todos aqui nos Estados Unidos e você conhece bem o sul ali de Miami, tem todo um bairro de Doral, que hoje havia uma multidão na expectativa do que aconteceria. Na verdade, desde ontem, quando nós tivemos aquela situação de Maria Corina Machado aparecendo depois de 119 dias em que estava escondida dentro da Venezuela, ela reaparece no meio de uma multidão e quando está saindo daquele local, ela é interceptada e já há imagens, inclusive, do momento que ela foi pega e foi solta. Não a ouvimos ainda, eu estou ansioso por saber exatamente qual vai ser a explicação que ela dá, mas parte da sua equipe informou que ela, inclusive, foi obrigada a gravar vídeos e a multidão estava muito perplexa, sem saber o que pensar. Hoje já acabou toda, ou pelo menos a incertidumbre, lembra como se fala em espanhol? Você que domina o idioma, ou seja, a incerteza agora se dissipou. Já sabemos que Maduro resolveu se autoproclamar ditador. Por que eu digo autoproclamar ditador? Porque até então, todos os ditadores que nós temos na região, como o próprio Daniel Ortega, que estava lá presente, ou até o Canel, que representa todo uma estirpe de ditadores em Cuba, que já vem desde 1959, ou seja, as duas ditaduras mais longevas, já que o casal Ortega aí já vai completar 20 anos ali à frente da Nicarágua, esses dois chefes de Estado que estavam ali, eles têm um processo eleitoral, por incrível que pareça, em Cuba nós temos lá um processo eleitoral praticamente com um partido único, né? E que você tem para o mundo a ideia de que, assim como na Coreia do Norte, todos votam no único candidato, em Cuba acontece o mesmo. O que aconteceu de errado, Paulo, agora nesse planejamento? E por que eu falo que ele se autoproclamou? Porque agora, ao contrário das outras vezes, e de certa maneira o Maduro até falou uma pontinha de inveja do modelo brasileiro, ele até meio que se arrependeu de ter feito aquela provocação com o Brasil, dizendo que na Venezuela o modelo deles era de segunda geração e que havia comprovação do voto e que podia ser feita a contagem pública. Ele se arrependeu por quê? Porque neste processo eleitoral ficou comprovado cabalmente que ele perdeu a eleição. É diferente, Paulo, quando você tem um processo no qual você se declara vencedor, mas você não tem como a oposição comprovar o resultado, só que desta vez foi diferente. E essa é uma diferença importante, Paulo, porque ao contrário de Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional e que se autodeclarou presidente interino, agora não. Agora nós temos um presidente eleito e comprovadamente, veja que o Edmundo Gonzalez deu uma passada ali no Panamá e deixou as atas ali guardadas em um cofre no Panamá, depois de já terem sido publicadas, mas fisicamente elas estão ali, e há um reconhecimento internacional de que ele foi o vitorioso com quase 70% de vantagem, 60 e poucos por cento. Então, na verdade, Paulo, o que o Maduro hoje fez na frente de dois ditadores, eu não vi, eu não sei se você identificou mais algum, mas eu só consegui identificar o Daniel Ortega e o Canel de Cuba, ou seja, dois ditadores ainda da escola antiga ainda do marxismo, e não vi mais ninguém. O Brasil mandou a sua embaixadora, eu não sei se havia outros chefes de Estado, eu não consegui identificar. Mas uma coisa eu te digo, Paulo, a Venezuela, nesta situação hoje, ela praticamente está isolada
de toda a comunidade latino-americana, com raríssimas exceções, que são essas que eu acabei de citar. E o Maduro, aquele padrão típico dele, né? Fascista! Aquela conversa toda, disse que a oposição não aprende nunca, fazendo referência a Juan Guaidó. Dizendo que tentam, golpes. É impressionante como os discursos são muito semelhantes, né? Bem semelhantes. Dizendo que ninguém aprende, a oposição não aprende e tenta um golpe exatamente como foi feito com Juan Guaidó. Só que ele não conseguiu provar que ele foi eleito legitimamente. Não conseguiu. São apenas palavras ali do TSE deles e de Maduro dizendo que ganhou, sendo que o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado e toda a oposição apresentaram provas realmente incontestáveis. São provas. E o mundo não pode aceitar isso, como toda certeza não vai aceitar. Nós temos muita gente aí já contestando, nós temos o Chile, daqui a pouquinho você vai falar disso, nós temos o Paraguai, nós temos a Argentina, e Maduro está inteiramente isolado. E aí agora a pergunta que eu faço é o seguinte, os Estados Unidos podem liderar numa ação contra a Venezuela, ou seja, uma pressão porque a comunidade europeia também não concorda com a atitude de Nicolás Maduro, porque senão... acabou, né? Ou seja, todas essas forças, todas essas nações que se colocaram contra e que estão advertindo o Nicolás Maduro, acabam perdendo força nos seus argumentos. E nós sabemos, Gerson, você e eu, todos nós sabemos que isso não vai ficar assim. O governo americano já está tomando algumas atitudes com relação a isso. Nós sabíamos que Maduro iria tomar posse, porque é o que restava a ele, e agora o processo é que vai começar. Da agora para frente é que a porquinha vai começar a torcer o rabo. O que você tem a dizer do governo americano para a gente? Esse intervalo entre o dia 10 e o dia 20 é um intervalo muito importante para que a gente tenha essa situação um pouco melhor decantada e a gente possa observar o que vai acontecer. Por quê? Edmundo Gonzalez, além de ter feito aquele périplo pela Europa, ele esteve em vários países, inclusive foi recebido não somente isoladamente por chefes de Estado, mas até no Parlamento Europeu. Vários dos parlamentos dos países também já o reconheceram como presidente eleito. Ele foi à América do Sul, teve o cuidado de ir à Argentina, ao Uruguai, conversou com o presidente do Paraguai e teve um apoio da América Central e Caribe, foi aos Estados Unidos e conversou com Biden, mas ele não conversou com Trump. Por quê? Porque ele teve o cuidado diplomático, até porque ele é um diplomata. A gente não pode esquecer que Edmundo Gonzalez é alguém que tem muita experiência nas relações internacionais. Ele foi aos Estados Unidos e sabe que uma intervenção militar, uma ação militar de um presidente que tem só mais 10 dias e que teria uma transição de comando, não é algo que deveria acontecer. E eu vou além, Paulo. Vou te dizer algo que é importante a nossa audiência entender. Por incrível que pareça, aquilo que poderia legitimar Maduro no poder seria uma ação militar neste momento. Por quê? Porque, na verdade, todo o discurso desse grupo, ainda ancorado no marxismo lá do século passado, da Guerra Fria, é em cima da ideia do imperialismo americano e da interferência dos Estados Unidos em vários desses países. E, de fato, houve invasões, houve várias situações no passado em que esses países próximos dos Estados Unidos viveram intervenções militares. Vários países, o próprio Panamá, a Ilha de Granada, a própria Cuba, a Revolução Cubana acaba acontecendo numa reação a uma intervenção militar, e vários desses países já tiveram experiências como a Nicarágua, na época dos contras, do próprio movimento todo revolucionário na América Central. E tudo isso, Paulo, sustenta uma narrativa que, inclusive, já não tem muito sentido com o próprio presidente Trump, que é alguém que a gente já percebeu nas suas próprias declarações que está pensando no interesse dos Estados Unidos e não tem muito essa pegada de defender a Europa por causa
da Guerra Fria, de olhar a Rússia e a China. Ele tem uma visão muito mais pragmática. E eu posso te dizer o seguinte, ele hoje deu uma declaração, um jornalista provocou, perguntou se ele faria uma intervenção militar, e ele disse que não estava descartada nenhuma das hipóteses e reiterou, porque a jornalista perguntou, mas os Estados Unidos liderariam uma ação militar? E ele respondeu, se for preciso, nós utilizaremos todos os meios, temos várias possibilidades de fazer valer os interesses dos Estados Unidos. Então você veja que ele coloca a questão sempre do ponto de vista do americano, mas a comunidade venezuelana na diáspora, Paulo, é gigantesca. E você veja que todos os países, inclusive aqui nos Estados Unidos, mas na América Latina de modo geral, o próprio Brasil se coloca numa posição muito vergonhosa. Por quê? Porque ele foi o único país dos países mais importantes que não foi sequer contactado por Edmundo Gonzalez. Ele poderia, ou até deveria, pela estatura política ou geopolítica do Brasil, de ter passado em Brasília para conversar com Lula, mas não. Ele foi à Argentina, foi ao Uruguai, e veja, ele recebeu o apoio, inclusive, dos presidentes de esquerda da América do Sul, como é o caso da Dina Boluarte e até o presidente do Chile. Eu faço até questão de compartilhar com a nossa audiência essa fala do Boric, que é muito emblemática e elucidativa. Vamos olhar. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos. Así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela. Muchísimas gracias. Olha, Gerson, como você disse, o presidente Trump falou que, se for preciso, todos os meios serão usados, inclusive não descartando uma intervenção militar. Se a gente junta isso ao que ele disse ainda no finalzinho do primeiro mandato, aliás, ele já tinha saído, Joe Biden já tinha assumido, e ele foi questionado sobre a Venezuela e disse que se dependesse dele, ele ia lá e tomava a Venezuela. Né? Então ele tem esse negócio porque condenaram o Nicolás Maduro como traficante de drogas, né? Dentro dos Estados Unidos. Vão encarcerá-lo, se botarem a mão nele, como um dos chefes do cartel de cocaína, de drogas, narcotráfico para o continente americano. Aliás, continente americano não, para os Estados Unidos. E isso, sim, representa algo de interesse dos Estados Unidos e especificamente do presidente Donald Trump. Então, se a gente analisa por isso aí, entendeu? Vê o que toda a comunidade internacional está dizendo, inclusive o presidente do Chile, que é um cara de esquerda. Fica difícil não fazer absolutamente nada e ficar batalhando apenas em sanções intermináveis que não resultam em nada. A gente vê aí as sanções no Oriente Médio, né? Você vê o Irã, né? Um dos motivos da ira, né, do povo do Oriente Médio com relação aos Estados Unidos, queimando bandeira e tudo mais, é porque dizem que os Estados Unidos agridem toda a população da região, impedindo inclusive o fornecimento de medicamentos e alimentos, impedindo o crescimento tecnológico e coisas por aí vai, em termos de sanção. Só que todos eles estão sobrevivendo. A Rússia está minguando, caindo aos poucos, mas está se mantendo. A Venezuela é muito menor do que a Rússia. Então, a gente esperar que, eu não sei, essa é uma opinião minha, eu quero ouvir a sua, que pode ser bem diferente, mas a gente ficar esperando que o Nicolás Maduro vai sair com sanção, tá bom, a gente não aguenta mais, eu vou abrir mão aqui, né, do meu mandato e vou entregar para Edmundo Gonzalez. Não vai. Conhecendo ali a índole dele, o caráter dele, nós sabemos que isso não vai acontecer de maneira alguma. Então, há a necessidade de um convencimento ainda mais forte, né? de um argumento que seja incontestável ao ponto de que Maduro não possa sequer argumentar. E é isso, eu passo para você a palavra. Pois é, então, primeiro a gente tem que colocar
na história o ineditismo dessa estratégia da Maria Corina Machado e do grupo de venezuelanos. Por que eu digo ineditismo? Eu não me lembro de nenhuma ditadura que tenha, de fato, sido retirada do poder sem que ela mesma, ou seja, o próprio governo militar ou o governo do ditador, tenha tomado a decisão de fazer um processo de transição democrática e tenha aberto mão voluntariamente e não por um processo de força. Veja que o caso brasileiro ele é bem emblemático. Na América do Sul, nós temos o período dos governos militares, que sempre são lembrados, inclusive agora com esse filme, né, que ganhou um prêmio e há uma expectativa toda, um filme brasileiro que fala, que remete à ditadura, mas muitas e muitas vezes nós esquecemos que o processo de transição, de redemocratização foi consertado, foi acordado. Inclusive, você sabe que eu participei da Super Live essa semana, fazendo um contraponto àquela cerimônia ridícula do governo ali, falando sobre o 8 de janeiro, e é interessante que havia pessoas que diziam sem anistia, enquanto nós estávamos ali durante 8 horas ininterruptas, 8 âncoras nos revezamos para falar sobre a anistia necessária para essas famílias. Então você veja que essa presença de uma oposição na Venezuela que está tentando fazer uma transição de um ditador sanguinário com presos políticos, como o Boric falou, e que se autodeclara agora presidente sabendo, e todo mundo sabendo, que ele está fraudando o processo eleitoral, há um vencedor reconhecido, é uma página diferente, Paulo. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas existem algumas lições para o Brasil que eu queria pensar com você. A primeira delas é o seguinte: lá na Venezuela, apesar de todo o processo eleitoral, nós tivemos ali 1/3, pelo menos, dos eleitores que estavam no país, e é bom a gente fazer essa ressalva, porque o Maduro ele não permitiu que os eleitores da diáspora, ou seja, de fora da Venezuela, participassem. Houve pouquíssimos que puderam estar habilitados a votar, porque se os venezuelanos fora do país pudessem votar, aí a vitória seria ainda mais esmagadora. Mas, dos que estão no território venezuelano, 1/3 apoiaram o ditador Nicolás Maduro. E quando a gente fala isso em termos de proporção, nós temos ali mais ou menos 7 milhões ainda ali dentro da Venezuela, nós temos ali pelo menos 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas que, de certa forma, se colocam ainda simpáticas ou apoiadoras desse processo. E isso é um grande problema, Paulo. Por quê? Porque para você fazer essa transição, você precisa ter um convencimento interno. E esse trabalho, por incrível que pareça, ele foi feito pela Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez. O Edmundo, ele é reconhecido na Venezuela como alguém que conseguiu conversar, inclusive, com segmentos chavistas. A própria Maria Corina Machado, ela conseguiu o apoio internacional, é verdade, mas não podemos esquecer que ela tem as atas na mão, ela conseguiu entregar as atas, por quê? Porque houve um respaldo dentro da Venezuela. O número de votos, inclusive, explica que, por exemplo, a gente já falou sobre isso, as sessões eleitorais próximas das unidades militares, próximas das vilas militares, majoritariamente o Edmundo Gonzalez venceu. Então significa o seguinte: militares, a sociedade, a elite, grande parte da Venezuela votou em Edmundo Gonzalez, mas existe uma minoria que está estribada no autoritarismo e na força para se manter no poder. Como é que isso vai ser revertido sem derramamento de sangue? Não sabemos. Será que a Maria Corina Machado conseguirá esse apoio interno nesses 10 dias agora de transição com a chegada do Trump? Pode ser que sim, não sabemos o que vai acontecer. Inclusive, nós temos a possibilidade do próprio presidente Trump partir para uma ação muito maior, porque ele agora tem uma liberdade de ação diferente. Não podemos esquecer que, pela primeira vez, o governo da Venezuela está realmente isolado em relação até mesmo aos países da esquerda. Não é só o Boric e o peruano. Nós temos vários países que integravam antes aquele esforço, por exemplo, o Uruguai. O Mujica, ele conseguiu fazer o seu
candidato ser eleito no Uruguai, mas mesmo ele e mesmo esse grupo da esquerda que integrou o Foro de São Paulo lá atrás, não quer se juntar ao ditador Maduro. Então, há uma erosão daquele modelo. Hoje o que a gente tem é um ditador em Cuba, um ditador na Nicarágua, respaldando um ditador na Venezuela. Isso não se sustenta, Paulo. E eu sei que você me fala sobre a questão das sanções, mas há muita diferença. Na verdade, a Venezuela só persistiu esse período porque o governo Biden, por causa da sua política energética, ele fez um acordo, aliás, um acordo que foi, de certa maneira, respaldado, chancelado pelo Brasil. O Brasil participou desse acordo. Então, lá foi acertado que a Venezuela poderia comercializar petróleo, poderia comercializar ouro, se fizesse o processo eleitoral segundo condições. A Venezuela fez, não respeitou o acordo, não deixou Maria Corina Machado competir. Ela conseguiu a Corina Yoris, mas aí eles também não deixaram a Corina Yoris competir, porque talvez tivesse o mesmo nome, respaldar, talvez associasse a Maria Corina Machado, e permitiram que o Edmundo Gonzalez, achando que o Edmundo Gonzalez não teria o apelo popular, mas foi sustentado pela Maria Corina Machado e foi eleito. Então, hoje, não existe dúvida, Paulo, que a União Europeia, Estados Unidos, Canadá, América do Sul, América Latina, e eu ouso afirmar algo, a nossa audiência pode me cobrar, que Donald Trump, com a negociação que ele fará com Putin em relação ao fim da guerra na Ucrânia, veja que o Putin já tirou o apoio ao Bashar al-Assad e foi obrigado o Bashar al-Assad a sair da Síria e ir para a Rússia. Eu ouso afirmar que até mesmo Rússia e China não apoiarão esse governo do Maduro. Por quê? Porque o Trump é um negociador exímio e ele vai colocar, tanto com a China quanto com a Rússia, condições que vão contemplar essa situação também. Então tem muita coisa para acontecer, Paulo, e a expressão militar, ela não necessariamente quer dizer que ele vai invadir a Venezuela. Pode ser feito um cerco, pode ser feito um bloqueio naval, pode ser feito, inclusive, um bloqueio utilizando outras tecnologias hoje do cyberspace. Tem muita coisa para ser feita ali. Agora, uma coisa eu te digo, a fronteira hoje estava fechada com a Colômbia. Tem mais de 2 milhões de venezuelanos na Colômbia. No Brasil tem uns 500, 750 mil. Mas no Peru tem quase 1,5 milhão. Na Argentina está cheio de venezuelano, no Chile também. Todos os países conhecem o drama da Venezuela, que tem a maior diáspora do planeta sem o país estar enfrentando um cataclismo ou uma guerra. Veja que nem a Síria colocou tanta gente para fora do que a gente viu acontecendo na Venezuela, Paulo. Olha, a situação de Nicolás Maduro está inteiramente complicada. Se ele pensa que ele vai muito além com esse terceiro mandato, tudo indica que ele pode tirar o cavalinho da chuva, porque a fronteira com a Colômbia foi fechada porque havia suspeita de entrada de mercenários, de pessoas que poderiam provocar um atentado. Nós temos lá, pelo menos a informação que chega para a gente, daquele grupo de mercenários americano que era semelhante ao grupo Wagner, eu esqueci agora o nome deles, que pediam ao governo americano, ao Joe Biden, que subisse a recompensa de 15 para 30 bilhões, que eles resolveriam o problema. Pois é, a recompensa agora chegou a 25 milhões, está bem próximo dos 30 milhões, então já é mais do que o suficiente para se acreditar que os caras podem tentar alguma coisa. Na fronteira com a Guiana, em Essequibo ali, os americanos já colocaram ali uma grande quantidade de Marines, justamente para evitar a conclusão das ameaças de Maduro de invasão do território guiano. Então, quer dizer, tudo indica que está tudo por ali. Aí você tem a pressão em cima vindo da comunidade europeia. Os Estados Unidos podem nem liderar uma entrada, por exemplo. Mas eu concordo com você que antes de chegar nesse ponto, outras alternativas serão levadas em consideração. Muitas outras. Agora, o que não pode acontecer é Maria Corina Machado ser detida, ser presa, e o Edmundo Gonzalez com a cabeça a prêmio. São cerca de 10 milhões de euros. O Nicolás Maduro colocou a cabeça do cara que ganhou a eleição legitimamente na Venezuela a prêmio. E ele não vai mais poder voltar. E como é que fica aí a ONU, a OEA e a Comunidade de Direitos Humanos? Como é que fica isso aí?
E aí o governo brasileiro ainda fica apoiando? Então, quer dizer, é uma situação bem complicada para Nicolás Maduro nesses próximos dias. Para ele e para o Brasil, né, Paulo? A verdade é que, por incrível que pareça, o país, eu posso te dizer, o país do mundo que mais arranhado saiu de toda essa crise foi o Brasil. Porque, veja, o apoio que era dado a Nicolás Maduro pelo Irã, por exemplo, o Irã, nessa situação que está hoje, ele mal consegue se sustentar. Ele só tem hoje os Houthis ali no Iêmen e, mesmo assim, já estão sendo neutralizados, já quase não conseguem mais intervir ali na entrada do Mar Vermelho, acessando ali o Canal de Suez. Nós temos o Hezbollah praticamente destruído, a Síria já está completamente diferente daquela Síria que a gente via que impedia Israel de acessar até o Irã, porque tinha que passar pelo espaço aéreo da Síria e pelo Iraque. Atualmente, Israel dominou toda aquela região, porque Israel fez ataques na Síria e destruiu a guisa de não deixar nada das forças armadas da Síria poder cair na mão dos rebeldes. Eles destruíram toda a estrutura antiaérea e toda a estrutura que os impedia de terem possibilidade de acessar o Irã. Então, hoje, Paulo, a situação tanto da Rússia com a Ucrânia, como a situação de Israel com o Irã, deixam a gente numa ideia do isolamento, inclusive militar, inclusive econômico. Eu também acredito que, de certa maneira, nós veremos um desenrolar nos próximos dias. Não sei se Edmundo Gonzalez será aclamado presidente no exterior, não sei se será essa estratégia, nós vimos que isso não funcionou com Juan Guaidó, não sei se os Estados Unidos farão uma operação, talvez apoiado com Trump, de Edmundo Gonzalez entrar no território venezuelano, não sei qual vai ser a estratégia da Maria Corina Machado, mas uma coisa eu te digo, tudo menos amadorismo é o que a gente viu nessa situação. A Maria Corina Machado foi uma enxadrista. Tudo que foi feito, todo esse processo que foi construído, foi justamente uma evolução das tentativas. A primeira tentativa ali com Juan Guaidó, mas depois agora com essa nova formatação de uma ação da Venezuela que tem que achar o seu caminho. Eu costumo dizer, Paulo, que nós estamos com uma janela geopolítica aberta agora, que talvez seja uma raridade na história da Venezuela. E quem é que tem que enxergar essa janela geopolítica? A elite venezuelana. Porque se a elite venezuelana não se mexer, nada vai acontecer. E quando eu falo elite venezuelana, Paulo, aqui nos Estados Unidos, tem venezuelanos bilionários, milionários com negócios feitos com o governo Maduro. Não se iluda, tem americanos ganhando muito dinheiro com esse governo Maduro. Esse grupo agora tem que fazer uma reflexão e dizer: esse é o momento, com Trump voltando à Casa Branca e o apoio da comunidade internacional sendo tão grande que isola Cuba. Veja que Cuba, por que o Díaz-Canel foi para lá, para a Venezuela? Não é só porque ele gosta do Maduro, é porque hoje Cuba está numa crise energética tão grande que se cai Maduro, Cuba também cai. Hoje, o Díaz-Canel só consegue sobreviver por causa dos barris de óleo diesel e de petróleo que são entregues ali em Cuba. E mesmo assim, hoje está numa situação tão dramática em Cuba que se cai a Venezuela, Cuba cai logo em seguida. Por isso, quando você fala da Maria Elvira Salazar, ou quando a gente fala do novo secretário de Estado, que também tem uma conexão com Cuba, os seus pais eram cubanos, ou a Maria Elvira Salazar também, você imagina como é que eles estão agora pensando o seguinte: se cai Maduro, Díaz-Canel também cai, e Cuba pode sair dessa sinuca na qual ela se encontra desde 1959, Paulo. Então, toda a região está pendente do que vai acontecer. Eu acredito que realmente o presidente Trump tem um planejamento para a região. Não está somente olhando a questão do Maduro, se ele vai ficar, se ele não vai ficar. Existe um planejamento até para o futuro da região. O próprio Edmundo Gonzalez, ele pode atrair investimentos, a própria população pode se beneficiar de uma rápida retomada, porque hoje o que existe na Venezuela é uma elite se beneficiando e o povo sofrendo profundamente. Tudo isso pode acontecer, porém, é uma lição para o Brasil. As elites venezuelanas,
elas precisam tomar uma atitude. Elas têm que decidir. E são elites militares, elites econômicas, elites acadêmicas, elites políticas, porque essa situação do Maduro, você viu, tinha um monte de gente naquela sala. É um punhadinho? É, o mesmo punhadinho que foi na cerimônia do Lula lá, você viu? Tinha 1.500 pessoas, 1.200 pessoas, mas quantos estavam ali dentro do Palácio do Planalto? Nós vimos ali. Ah, mas o presidente da Câmara não foi, o presidente do Senado não foi, os ministros do Supremo mandaram o Fachin ali, que deu uma mensagem meio enviesada, mas ainda tem. Tem o grupo do Centrão, que ainda está dando sustentação e que se deixa comprar? Tem. É a mesma coisa. Se a gente não refletir com o que a gente vai cedendo para esse estado de exceção, a gente pode chegar no que a Venezuela está enfrentando. Então, todos nós, Paulo, estamos pendentes do que vai acontecer nos próximos dias. Eu quero crer que o Trump já tem com a sua equipe uma estratégia muito bem estabelecida, igual ele falou hoje, dizendo que ele não permitirá que esse estado de coisas permaneça. Quais serão as ferramentas? Quais serão os meios? Como ele mesmo disse, ele tem um repertório gigante de possibilidades. Até porque ele fez questão de frisar, os Estados Unidos têm condição de projetar poder a milhares de quilômetros de distância do seu território. Mas ele fez questão de dizer, a Venezuela está logo ali, está no quintal, não precisa nem de muito esforço. Só um estalazinho de dedo ele já resolve. Digo mais, Trump e os Estados Unidos têm muito mais a ganhar com a dupla Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado do que Nicolás Maduro. Nicolás Maduro já viu no que dá. E ainda mais com essa loucura dele de invadir a Guiana para tomar o petróleo ali de Essequibo. Os Estados Unidos não vão deixar. E, como você disse muito bem, o Edmundo Gonzalez é um excelente estrategista juntamente com Maria Corina Machado. Obviamente que eles manterão uma negociação, uma aproximação muito grande com Donald Trump durante esse período. E eu me arrisco até a dizer que Nicolás Maduro, muito provavelmente, não resista a 6 meses de terceiro mandato. Em 6 meses, muita coisa vai acontecer aí. Você pode ter certeza absoluta disso. Consideração final, Gerson? Chegamos ao final aqui. Hoje, eu digo que hoje é o dia 1, né? Por que eu digo que é o primeiro dia? Porque na estratégia da Maria Corina Machado e de Edmundo Gonzalez, eles queriam fazer tudo segundo ou de acordo com a Constituição, com a institucionalidade. Muita gente se ri dizendo, mas o Maduro ele não respeita. Na verdade, ele está forjando um resultado, mas ele ainda se estriba, ou o que legitima perante a sua população o seu ato, é o fato dele se dizer cumpridor. Veja que ele fez o juramento, esperou o dia 10 para poder, ele poderia ter se aclamado muito antes, mas ele esperou o dia 10. E a oposição também esperou esta data. Agora está caracterizada a ilegalidade. Agora é o primeiro dia do governo que agora, por enquanto, nós não sabemos se ficará no exterior, se vai ingressar na Venezuela, mas é o primeiro dia que toda a comunidade internacional pode dizer que a Venezuela vive de fato e de direito uma ditadura, Paulo. Olha só, para encerrar mesmo aqui, né? Isso me lembra uma situação diferente de um ponto de vista, mas bem semelhante de outro, né? Me lembra muito quando o George Bush, W. Bush, invadiu o Iraque, né? Chegou lá na ONU, disse a ONU, não vai invadir, não vai invadir. Ele falou, não interessa, eu vou invadir e vou pegar o Saddam Hussein. Ali por trás nós sabemos que havia muito interesse também econômico, né? Petróleo e tudo mais. Houve inclusive um documentário muito legal, né? De um cineasta polêmico que se discutiu bastante, mas enfim foi que os Estados Unidos entraram no Iraque e destruíram tudo sem autorização da ONU, sem absolutamente nada que pudesse seguir em sentido contrário. Foi lá e acabou. Então, no caso da Venezuela, já existem provas suficientes aí, né, de irregularidades que podem trazer problemas para a geopolítica no futuro.
Problemas sérios, inclusive influenciando, como a gente comentou aqui, o governo brasileiro. E isso está nos planos ali, né, de Donald Trump. Obviamente que ele vai tratar de resolver os interesses dos Estados Unidos primeiro, América, né, first, né, então, e todo o resto vem depois. Só que todo o resto aí, a distância do primeiro para o segundo, né, colocado da primeira para a segunda prioridade, a distância é curtinha, é bem rapidinho. Então, aquilo que for de interesse dos Estados Unidos, e essa questão da geopolítica é de interesse dos Estados Unidos, porque o Brasil estava liderando aí a derrubada do dólar, né, no lastreamento internacional, nas negociações internacionais, e os Estados Unidos estão de olho nisso também, com esse crescimento, essa tentativa do governo brasileiro esquerdista de se distanciar dos interesses americanos. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Bom, mas isso, Paulo, né, conclua. Deixa eu só fazer uma ressalva no que você falou. Já que você citou a questão do Iraque e do Bush, é muito importante a gente entender que houve um preço político enorme e que hoje há um consenso internacional de que aquela invasão não foi legítima. Ela foi baseada em falsas informações. Agora, Paulo, o que existe de diferente é que Trump está com a liberdade de ação gigantesca. Por quê? Porque agora os países do entorno da Venezuela, todos eles legitimam uma ação mais forte dos Estados Unidos. O que o Edmundo Gonzalez fez quando ele percorreu todos esses países da América do Sul, da América do Norte, do Caribe, da América Central... E se você acompanhar, o Bukele, ele fez várias publicações no Twitter, ontem emblemáticas. Ele colocou a temperatura lá em Caracas, depois ele colocou uma bolsa que representou aquela carteira que a Maria Corina Machado aparentemente perdeu, deixou cair, mas ficou. Hoje apareceu o Diosdado Cabello dizendo que era a bolsa e fazendo chacota. Tudo isso está sendo acompanhado, Paulo. Os países do entorno, a Europa que é social-democrata, que fez toda a vista grossa para tudo o que aconteceu na Venezuela, governo espanhol, tem vários governos na Europa que, inclusive, se beneficiaram do dinheiro do narcotráfico. Tudo isso, Paulo, hoje, ele foi completamente neutralizado. A União Europeia, Estados Unidos, países da América do Sul, o mundo todo hoje dá liberdade de ação para os Estados Unidos empreenderem uma ação muito mais respaldada, legitimada. Por isso eu digo para você que Trump está construindo ali uma liberdade de ação para ele ali sem precedentes. E Maduro não tem como se sustentar, Paulo. Foi exatamente o que eu disse, né? A gente está aí convergindo com as ideias. É exatamente isso que eu acredito que vai acontecer. Gerson Gomes, sempre brilhante conversar com você. Na segunda-feira a gente está de volta para a gente falar de muitas outras coisas interessantes. A gente pode dar até um spoilerzinho aqui, né? Vamos tentar conversar sobre a corrida à presidência do Senado Federal, hein? Poxa vida, isso está bem interessante. E é a nossa saída institucional para a gente não virar Venezuela. Nós estamos quase lá. Nós estamos caminhando com passos muito próximos. A deterioração da economia brasileira é muito similar ao que aconteceu na Venezuela na época da ascensão do Chávez. Então nós temos que ter cuidado, e você tocou no ponto. Essa eleição agora da mesa da Câmara do Senado, véspera da eleição de 2026, importantíssima, Paulo. Vamos dar uma olhada nisso aí sim. E vamos para adelante, né? Já estamos quase aqui falando em espanhol. Valeu, Gerson. Olha, muitíssimo obrigado. Um forte abraço para você, um bom fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Tchau. Vamos sim, se Deus quiser. Muito bem, nós ficamos por aqui com esse programa. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like, porque é muito importante. Compartilhe também se você achar que vale. Um grande abraço. E nos vemos de novo na segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pela companhia, um bom fim de semana e até lá.